Olá, meus queridos amigos do canal Ciência da Emoção. Este que vos fala é o professor Júlio. E hoje vamos responder a uma pergunta que causa calafrios nas pessoas. O que é e o que faz um terapeuta? Bom, para poder responder essa pergunta, nós temos que fazer aí uma pequena viagem na nossa história para entender a composição do nosso povo, entender a composição da nossa cultura, né? Nós tivemos pessoas aí, sequencialmente, as pessoas que vieram desde o princípio aí da chegada dos portugueses até hoje, pessoas que vieram da Europa, somadas às pessoas que já estavam aqui, né? Na construção desse país maravilhoso que nós vivemos hoje aqui, mas que por várias influências foram compondo essa cultura que hoje é a nossa cultura do jeito que ela está aí. E muitas das pessoas que vieram pobres, vieram com poucos recursos cognitivos, poucos recursos financeiros, né? E assim foi ao longo de toda a história até a chegada dos nossos imigrantes, que na sua imensa maioria também vieram pobres, vieram sem muitos recursos, tanto financeiros quanto cognitivos, e nós fomos formando uma cultura de que as pessoas precisam resolver os seus problemas sozinhos, isolados, né? Criou-se aí um ranço cultural de que pedir ajuda é porque você está com um problema. Mas é lógico, é óbvio. Se você pede ajuda para o cara levantar uma caixa é porque você está com problema, porque você não conseguiu levantar a caixa. Mas eu pergunto para você, qual é o problema de você pedir ajuda? Pois é, mas as pessoas crescem com essa ideia, né, na cabeça de que eu tenho que fazer tudo sozinho. Eu cresci ouvindo isso lá na minha infância, aquela coisa assim de, né, problema que você arruma na rua, resolva sozinho. Você arrumou confusão, resolva sozinho. E não é bem assim. Por que não? Porque a terapia, as terapias em geral, elas sempre nascem de um contexto técnico, um contexto de aprendizagem que levou-se anos para o cara conseguir aquilo, né? O sujeito está aqui que nem eu, olha aqui, ó, lendo, feito um louco, para ver se eu consigo entender um pouquinho mais de emoção. Olha aqui a quantidade de livros que eu tenho, isso só o que vocês estão vendo, mais para baixo, tem mais para o lado. E aí a pessoa vai me dizer que procurar ajuda, né, é coisa para doido, coisa para maluco, mas não é mesmo, né? Bom, a palavra terapeuta vem do grego terapeia ou terapein, que significa restabelecimento de saúde. Então a pessoa que está terapeutizando o outro, né, em tese, pela tradução aqui do significado etimológico da palavra, é aquele que está ajudando a restabelecer a saúde, o equilíbrio e assim por diante, né? Existe um outro significado para a palavra terapeuta, que é terapão, que significa aquele que serve, né? Então, em ambos os casos, o terapeuta é alguém que ajuda a outra pessoa a restabelecer o equilíbrio, seja mental, seja físico, seja emocional, seja ele do jeito que for. Então, a pessoa que ajuda o outro a restabelecer isto está fazendo para ele o papel do terapeuta, está terapeutizando, né? Por isso, meus queridos, a terapia, ela normalmente é parte, né, de um conjunto de conhecimentos, e o cara que trabalha nesse estudo, nesse processo de aquisição dessas técnicas, é alguém que em tese deve se dedicar muito para poder ajudar o outro. Por isso é tão importante que na escolha da sua terapia, que você também dê uma boa olhada na formação do seu terapeuta, na experiência do seu terapeuta, porque muitas das terapias que nós temos hoje, muitas delas são regulamentadas, né? Como a fonoaudiologia, como a psicologia,
como a acupuntura, né? Elas estão registradas em algum lugar e existe algum órgão que rege tudo isso. Mas existem as chamadas terapias holísticas, que nem sempre são terapias reconhecidas do ponto de vista psicológico, médico e assim por diante, mas nem por isso, né, perdem essa característica de terapeutizar os outros. Não é porque eu não tenho, às vezes, um fundamento científico comprovado que aquilo não funciona. Você vai ver o cara lá fazendo uma reza específica para alguém, ele também está usando um processo terapêutico ali para restabelecer a energia, para restabelecer o equilíbrio do outro. Eu não tenho máquina nenhuma que consiga fazer a medição disso. Mas eu não posso negar que, olhando para o resultado que muitas dessas terapias que eu tenho acompanhado ao longo dos anos aí, e que como cientista, né, mexe muito comigo, eu não posso negar que muitas delas funcionam, mesmo que eu não as possa explicar. Mas é importante que a gente tenha um certo cuidado na escolha dessas terapias, né? Que ela tenha um mínimo aí de resultado, um mínimo de pessoas que você conheça que foram até lá e realmente tiveram algum tipo de resultado, enfim, né? Então, meus amigos, procurar terapia, no nosso caso aqui da ORES, o meu especificamente, né? Eu trabalho muito com o processo emocional. É importante que você faça a terapia toda vez que você se sentir desequilibrado de alguma forma. E nem sempre a gente sabe que está desequilibrado, tá? Às vezes você acha que está de boa, que está tudo sossegado. Por isso o processo terapêutico deveria ser uma constante na vida da gente. Como a gente vai de vez em quando fazer um check-up médico, não custaria nada você fazer um check-up psicológico, um check-up fisiológico e assim por diante, né? Em todas as terapias aí que nós temos à nossa disposição, tá bom? Se quiser conhecer um pouquinho mais da terapia emocional, me procure, me passe um e-mail. E se for caso de psiquiatria, eu encaminho para a nossa psiquiatra. Se for caso de psicologia, para as nossas psicólogas e assim sucessivamente, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.